O objetivo desse webinar é falar sobre os conteúdos que podem afetar a responsabilidade, podem afetar a visualização do conteúdo de vocês, seja qual for o dispositivo que a pessoa esteja acessando. Então, eu vou passar mais uma abordagem geral, né? Depois posso entrar dentro de algum caso específico, caso vocês tenham, né? A funcionalidade que funciona ou não funciona dentro de algum dispositivo. Vou falar primeiro sobre o design, algumas dicas com relação ao conteúdo que podem ajudar para que o seu e-mail tenha maior aceitação e seja visualizado por todos os usuários, né, todos os clientes de vocês da melhor forma possível. O primeiro passo para a gente iniciar a parte de criação de um e-mail é o esboço, né? Então, isso normalmente acaba sendo uma das coisas que o pessoal de criação acaba pulando, né? Por que que eu sempre trago essa premissa que a gente precisa fazer o esboço do e-mail? Quando a gente abre um e-mail marketing, seja qual for o dispositivo, existe uma parte do e-mail que é a primeira coisa que as pessoas visualizam. E muita gente acaba esquecendo disso e acaba usando isso como secundário dentro da peça de vocês e acaba que perde uma parte muito importante do que normalmente acaba gerando a conversão, acaba gerando o acesso ao site ou o objetivo que vocês têm dentro do e-mail. Então, esse esboço vai permitir que vocês consigam separar uma parte muito importante do e-mail que hoje acaba sendo muitas vezes utilizado pelo logotipo da empresa ou por um banner muito grande, e isso acaba afetando então o resultado de vocês. Eu trouxe aqui esse exemplo desse esboço, porque hoje, muita gente acaba esquecendo as formas que as pessoas visualizam o corpo do e-mail. Nesse esboço aqui fica bem claro que é o principal, né? Qual é a principal informação que essa empresa quis trazer no momento que enviou esse e-mail. Existe um espaço que a gente chama de espaço de ouro, né? Que é a primeira coisa que a pessoa vai visualizar independente do dispositivo que ela estiver utilizando. Então, se ela acessa pelo desktop, vai ser a primeira coisa que ela vai visualizar. Se ela acessa a partir do celular, também vai ser a primeira coisa que ela vai visualizar. E o mais importante, muita gente esquece que existem muitos usuários que acessam a partir do programa Outlook, Thunderbird, esse tipo de aplicativo, né? Até agora até o Outlook.com tem esse tipo de funcionalidade. Ele faz um preview da mensagem na vertical ou na horizontal, de acordo com o que o usuário programa dentro do aplicativo dele. Então, se vocês olharem em ambas as ocasiões, aquele primeiro conteúdo, aquele primeiro textinho aqui, ele vai ser sempre visualizado, seja se ele verificar pré-visualizar verticalmente ou horizontalmente. Então, lembrem de colocar a coisa mais importante do e-mail de vocês, o que vai chamar mais atenção para que o usuário realmente fique curioso para acessar a peça de e-mail de vocês. Lembrem de colocar nesse primeiro quadrinho ali, nesse primeiro conteúdo que tem ali. Então, evitem talvez colocar o logotipo dentro dessa área ali, porque normalmente o remetente o destinatário já sabe que o e-mail é de vocês, né? Ele viu o nome do remetente, ele viu o endereço, ele já identificou que trata-se de um e-mail da sua empresa. Então, nesse momento, você precisa chamar a atenção dele. Você tem aqueles segundos ali para chamar a atenção dele, para evitar que ele delete o e-mail de você sem interagir, sem fazer o seu objetivo ali. Então, tente chamar atenção nesse espaço para que ele realmente instigue curiosidade ou ele veja que aquele conteúdo é realmente relevante para ele, certo? Então aqui, outra coisa, não esqueçam no botão do Call to Action. Por mais óbvio que isso possa parecer, a gente ainda encontra muito e-mail, muito conteúdo, onde o objetivo de vocês não está claro dentro do envio. Então, ou tem muitas opções de Call to Actions e acaba não gerando muita conversão, ou realmente acaba esquecendo, né? O Call to Action seria o botão nesse caso, ou acaba esquecendo de colocar, né? Então, coloca dentro de um texto, coloca em cima de uma imagem e esquece que muitas vezes o usuário não tem essa premissa que uma imagem pode ter um link, que algo pode acontecer quando ele clicar dentro de um texto. Então, o botão normalmente serve para isso, serve para chamar atenção. Então, ele precisa estar em uma cor bem diferenciada, ele precisa estar com um tamanho diferente e também vocês podem usar também a posição, né? Então, eu trouxe até um exemplo aqui onde não tem nenhum botão, né? Não existe um botão, é um texto, mas mesmo assim está destacado, né? Vocês olham para essa peça de e-mail e você sabe, a primeira coisa que você enxergar essa peça, você consegue ver qual é o objetivo, onde você precisa clicar.
Então, testem isso, né? Depois eu vou falar um pouco sobre teste AB. Então, muita gente, eu quero colocar duas coisas como principais no meu e-mail. Eu não sei qual dos dois produtos chama mais atenção. O teste AB serve para justamente isso. Vocês podem criar o mesmo assunto de e-mail, o mesmo conteúdo de e-mail, mas o principal conteúdo que vai estar lá no topo, você pode variar e aí você vai enviar para o percentual da sua base, né? Um teste, né? Metade vai receber com o produto 1 e metade vai receber com o produto 2, o que tiver mais clique você manda para o restante da base. Essa é uma ótima forma de você evitar que você coloque muitos call to actions, muitos objetivos iguais, né, de níveis iguais, e o usuário acabe não clicando. Então, existem alguns estudos, depois eu vou passar para vocês um link, onde eles informam que quanto maior o número de call to actions, menor o número de cliques. Então, tentem fazer esse tipo de teste, né? Então, aqui também, nunca, outra coisa, nunca inclua o texto dentro da imagem. Uma coisa que acaba acontecendo bastante, vocês já devem ter recebido esse tipo de conteúdo, é que todo o conteúdo é feito com texto e imagem, e no momento final, a parte de criação ali, acaba gerando uma única imagem com todo o conteúdo. Por que isso é tão ruim, é tão negativo? Hoje as pessoas acabam acessando, né? Existe em grande parte dos clientes, vocês podem ter essa informação dentro do relatório, vocês conseguem ver se o conteúdo está sendo aberto por um dispositivo mobile, por exemplo, né? Ou por uma tela menor, às vezes até um notebook tem uma tela menorzinha. Quando você coloca o texto dentro da imagem, no momento que você abre dentro do dispositivo com a tela menor, o comportamento é sempre de redimensionamento, principalmente os dispositivos da Apple, né? Ele faz esse tipo de redimensionamento. Ele pega a sua imagem e vai redimensionar para o tamanho da tela da pessoa. Nesse momento, aquele texto que ficou legível dentro do desktop, ele acaba se tornando super pequeno dentro da imagem, né? E a pessoa realmente vai ter que, ou ela vai ter que expandir. Então, pensem hoje o quanto as pessoas recebem de e-mails e o quanto você vai perder possivelmente a conversão daquele cliente, porque ele dificilmente vai ficar tentando abrir o seu texto para ver se para tentar ler o conteúdo que está dentro da imagem. Então, isso prejudica a leitura e também prejudica a entregabilidade, né? Porque é a partir do texto que você coloca em forma de texto, não dentro de imagem, que os provedores de e-mail conseguem entender o que é o seu conteúdo e para que ele serve, né? Por que você está enviando aquele conteúdo, como ele pode ser aceito para a pessoa que está recebendo e se ele é realmente um conteúdo verídico, se ele não é um spam ou qualquer outro tipo de conteúdo malicioso. Então, evitem colocar o que não for necessário, né? Então, nesse exemplo aqui que eu trouxe, é bem claro o que você precisa colocar como texto e o que você precisa colocar como imagem. Então, tudo que for texto, já pense no layout pensando que esse texto precisa estar em forma de texto, que ele não vai ficar dentro da imagem. Por quê? Aí, dentro do texto, né, quando você coloca o tamanho de uma fonte, você abrindo pelo dispositivo, ele vai diminuir o tamanho dessa fonte, mas ele vai diminuir proporcionalmente. Então, ele não vai fazer da mesma forma que ele vai fazer com a imagem, que vai redimensionar todo o conteúdo. Ele vai pegar aquele texto que está com uma fonte 14, por exemplo, e dentro do celular ele vai aplicar uma fonte similar dentro daquele tamanho de tela. Então, vai se tornar algo legível, né? Ele vai conseguir ler aquele conteúdo, além de que, se não abrir o conteúdo da imagem, ainda a pessoa vai conseguir ver o texto, o que está aquele conteúdo ali. Então, vou passar depois um pouquinho mais sobre quando não abrem as imagens no e-mail, mas essa é uma das grandes diferenciais de você mandar realmente o conteúdo texto e imagem. Então, melhora para a entregabilidade, né? Porque hoje os provedores analisam, né, que o conteúdo precisa ser 50% texto e 50% imagem, ajuda na visualização no dispositivo mobile ou em telas menores, e ainda aí contribui para que as pessoas consigam acessar mais rapidamente o conteúdo de vocês. Certo? A dúvida da Lucy é se a gente vai falar sobre assunto, né? Então, sim, a gente vai falar um pouco sobre assunto também nesse webinar.
Eu trouxe aqui alguns dados sobre a abertura de e-mails, né? Então, 54% a primeira abertura de e-mail é no mobile, 30% é em web e-mails, né? Então, abre pelo próprio navegador, e 16% em aplicativos desktop, como, por exemplo, Outlook, Thunderbird, aqueles Live, por exemplo. Então, tem vários programinhas aí que normalmente as pessoas utilizam. Então, é importante vocês terem essa informação, né? Então, a partir do relatório você consegue ter esse tipo de informação para realmente criar o conteúdo de você, sempre testando onde possivelmente a pessoa pode estar visualizando. Porque no desktop pode ficar lindo, maravilhoso, mas você vai ver nas conversões, você não tem conversões no mobile porque o conteúdo de vocês não está ok dentro do mobile, não está legível, a pessoa acaba não conseguindo acessar, certo? Trouxe agora algumas questões de coisas que não funcionam, né? Então, background image, aquela imagem que fica no fundo com o texto em cima, né? Eu vejo muitas pessoas utilizando e acabam testando realmente. Eu vou testar no meu Chrome, no Gmail, vai funcionar. Mas existem vários dispositivos, como ainda muitas versões do Outlook, que não funcionam, né? Então, até inclusive a versão 2016 do Outlook, que eu acho que é a mais recente, ela não funciona, né? Então a imagem ou não vai exibir a imagem ou o texto ela vai ficar desalinhado ali e vai acabar se perdendo dentro do dispositivo. Mas o que é possível usar é o cor in background, né? Então você consegue colocar cor de fundo, mas uma imagem de fundo com um texto não vai funcionar em todos os dispositivos. Aqui eu trouxe até uma lista aqui de alguns locais onde não funcionam, por exemplo, no Outlook do Android, no Gmail do Android também. Aqui Yahoo no Explorer, por exemplo, no Firefox, Gmail no Chrome. Então, existem algumas funcionalidades ali que, dependendo da forma que você implementa esse background, ele acaba não funcionando. Então, tomem cuidado com algumas coisinhas que não funcionam em todos os dispositivos. Vou falar um pouco sobre as imagens. Muitas pessoas perguntam qual o formato ideal de imagens para utilizar dentro do e-mail marketing. Existem algumas imagens que formatos são melhores em alguns itens e outros melhores em outros, né? Vou falar mais por relação a e-mail mesmo, como que elas se comportam. Hoje o JPEG é um dos formatos mais leves, né? Então, se você colocar uma imagem em JPEG, ela vai ser realmente mais leve, vai carregar mais rápido, né? Então, a pessoa está abrindo por um 3G, está abrindo por uma Wi-Fi que está um pouco lenta, por exemplo, a chance do e-mail de vocês abrirem mais rapidamente, o conteúdo abrir mais rapidamente é maior quando você usa JPEG. Ela perde um pouco da qualidade, né? Você não tem tantas cores, tanta resolução como um outro formato. Mas aí é necessário levar ali os prós e contras, né? Fazer testes em diferentes dispositivos para que aquele conteúdo de imagem fique ok em JPEG, mas é realmente o formato que a gente mais recomenda por manter ali uma leveza, né? Ela ser bem mais leve que qualquer outro formato. Em PNG, normalmente a gente recomenda para quando você tem texto junto, né? Então, se o conteúdo que você está fazendo tem imagem e texto junto, coloque em PNG para ele não perder, não pixelar a resolução ali da imagem de vocês. E também quando está usando ali um fundo transparente, como por exemplo o logotipo, né? Então, se vocês estão utilizando o PNG e tem esses tipos de casos, aí eu recomendo que vocês realmente não transformem em JPEG. Mas, se não é nem um tipo desse caso, eu recomendo ali, converte para JPEG, que ele vai se tornar muito mais leve. E GIF, né? Então muita gente pergunta se funciona GIF, se não funciona, se a gente recomenda. Então acho que a gente tem um post no blog sobre isso. O GIF realmente traz essa sensação de vídeo, né? Toda essa questão de ao vivo, né? E realmente traz um engajamento muito maior. Alguns clientes questionaram, mas não funciona no Outlook X, né? Então vejam realmente quanto da base de vocês abrem pelo Outlook, daquela versão que não funciona, daquela versão X que fica estática, por exemplo, né? Façam com que o primeiro frame que apareça do GIF seja um frame que a pessoa entenda aquele conteúdo, mas não deixe de impactar os clientes de vocês por algo que não funciona em alguns clientes específicos, né? Então, eu acho que é algo bem legal que vocês conseguem impactar bastante gente, consegue chamar atenção, né? E dá para fazer algumas ações bem interessantes utilizando o GIF. Então, eu super recomendo. Aqui tem algumas locais que não funcionam, então só para vocês visualizarem ali o 2007 e o
13 do Outlook são os únicos que ficam estáticos. Os demais, eles acabam funcionando. Então, funciona na maioria dos dispositivos. Tentem deixar o GIF leve, né? Não tenham muitos segundos, até por questões de carregamento. Mas, por uma ação ou outra ali que vocês podem fazer, utilizem GIF que gera bastante engajamento dentro dos envios. Recomendo vocês, sempre que vocês forem fazer um envio de e-mail, que vocês criem uma peça de e-mail em alguma ferramenta mais complexa de edição de imagens, utilizem algumas ferramentas de otimização de imagens, da mesma forma que a gente faz isso hoje no nossos sites, né, para manter um bom ranqueamento, um bom carregamento das páginas, façam isso dentro do e-mail. Tem alguma lista ali de ferramentas, depois eu vou passar para vocês dentro do e-mail pós-webinar, uma lista de ferramentas que vocês podem utilizar, que vocês arrastam as imagens que vocês vão utilizar no envio de vocês, colocam lá e elas já vão maximizar ali, vão manter a mesma qualidade da imagem, mas vão torná-la bem mais leve. Então, nesse exemplo aqui, eu trouxe já uma imagem que já estava leve, né, que era em PNG, estava com 55 kilobytes, consegui ali converter para 23 e não perdi a qualidade dessa imagem, né? Então, facilita para as pessoas que estão acessando a imagem de vocês carregar mais rapidamente e também ajuda você para depois manter aquela proporção de 50% texto e 50% imagem. É interessante aí você sempre fazer uma otimização dessa imagem. Então, lembre, está trabalhando com bastante imagens no e-mail de vocês, ou é uma única imagem, está um pouco grande, coloquem dentro de uma plataforma dessas de otimização, são gratuitas, tem várias na internet, depois eu vou passar para vocês uma lista de algumas delas. Vocês arrastam as imagens ali, ela já vai otimizar o tamanho delas para realmente ficar bem leve e carregar mais rapidamente o conteúdo, certo? E outra coisa, mantenha sempre o conteúdo dentro dos 600 pixels de largura, né? Não ultrapassar esses 600 pixels, porque a gente vai acabar fazendo com que o usuário tenha que utilizar a barra de rolagem, né? Não são todos os dispositivos ou telas que disponibilizam esse redimensionamento automático, né? Então, os casos do Mail, da Apple, por exemplo, ele faz esse redimensionamento, mas existem outros programas que acabam não fazendo e a pessoa vai ter que passar ali a barra de rolagem para o lado para conseguir ver todo o seu conteúdo. E às vezes ficou uma informação importante do lado direito, a pessoa perdeu ou não quis visualizar porque teve uma má experiência com o conteúdo de vocês. Então, tentem não ultrapassar aí esses 600 pixels de largura para realmente evitar que isso acabe impactando, né, no conteúdo que o usuário vai receber. Eu acabei não colocando nesse slide, mas depois eu posso até passar para vocês. Existem algumas limitações para versões do Outlook, que são 2007, 2010 e 2013, que eles aceitam uma largura máxima de aproximadamente 1.200 pixels de altura. Então, seria de altura. Então, já vi casos onde a imagem cortou, seja no topo ou seja no rodapé, ou que ela não foi exibida. Então, evitem que uma imagem seja muito alta, né? Tenha uma altura muito grande, porque isso vai acabar afetando nesses dispositivos. Então, se vocês têm muitas visualizações que são nesses dispositivos, vocês podem fatiar a imagem ou cortá-la, né? Para evitar com que a pessoa realmente perca parte do conteúdo ou que a imagem não exiba, né? Falar agora sobre o texto alternativo. Não sei se vocês já utilizam, conhecem, sabem para que serve o texto alternativo, mas ele é bem importante. Vocês conseguem colocar hoje, seja pelo editor de e-mail, pelo arrasta e solta, né, sobre os elementos drag and drop, ou seja pelo próprio HTML que vocês façam, né? Às vezes os clientes falam, não, mas quem cria a agência já manda com o código pronto. Então vocês podem depois editar um pouquinho ali antes do envio final, colocar um texto alternativo. Esse texto alternativo, para quem não sabe, é o texto que fica atrás das imagens. Eu trouxe um dado aqui do Litmus, que é uma ferramenta, é uma página que fala bastante sobre e-mail em si, né, sobre conteúdo de e-mail, e eles informaram que 43% dos clientes na primeira visualização têm as imagens bloqueadas por padrão. Ou seja, você pode ficar lá trabalhando muito tempo dentro de uma peça de e-mail e o usuário visualizar dessa forma o conteúdo que você está enviando. Então, por padrão, vai ficar bloqueada até que ele autorize lá fazer o download das imagens, ele vai ficar dessa forma. Existem algumas formas para evitar com que esse download fique as imagens fiquem bloqueadas. Por exemplo, recomendar ao usuário que cadastre o endereço de remetente de vocês
como um endereço confiável na lista de contatos de vocês. Então, por isso que normalmente quando você recebe um e-mail do Submarino, das Americanas, você vai ver que lá na primeira parte do conteúdo ele diz assim, ó, adiciona o meu endereço X como remetente para garantir o recebimento dos meus envios. Então, contribui para que vocês cheguem na caixa de entrada desse destinatário e também contribui para que as imagens sejam baixadas por padrão já na pré-visualização ali. Então, como muita gente baixa as imagens após, né? Então pensa que às vezes você fez lá todo um conteúdo, a pessoa abriu, não vou baixar a imagem agora, ou não tô com tempo para esperar a imagem fazer download. Esse é um exemplo de envio onde tem imagem, ela não exibiu, e mesmo assim o conteúdo fica legível e ainda fica bom de ler, né? Fica fácil a gente ler e entender o conteúdo que está sendo aplicado. Por quê? Porque ele está com um texto. Nessa parte laranja e vermelha aqui, são substituídos por imagens. Quando a pessoa fizer o download da imagem, vai aparecer uma imagem que vai contribuir ali para ilustrar o conteúdo que a pessoa está exibindo, mas mesmo assim a gente consegue ler todo o conteúdo que está nela. Então isso é o que a gente chama de estilo, né, style, dentro do texto alternativo. Então, mesmo o texto que vai atrás da imagem, vocês conseguem aplicar um estilo, né, uma formatação. Eu trouxe aqui um exemplo, né, para quem aqui ainda nunca viu, mas eu acho que vocês já devem ter visualizado, quando a imagem não carrega, tem esse textinho que fica atrás, né, então ele contribui tanto para a abertura, para ela entender o que é aquele conteúdo, como para a entregabilidade, né, porque o provedor lê texto, então se esse texto está atrás da imagem de vocês, vai contribuir para que ele entenda qual é o tipo de conteúdo e se aquele conteúdo faz sentido para o usuário que está recebendo. Então nesse caso aqui, quando a imagem não é baixada, aqui eu aplicando uma formatação com uma cor de fundo e também com o tamanho da fonte, né? Então, olha só, 2 itens que você está colocando dentro do HTML e que já estão fazendo uma diferença, né? Não abriu a imagem, a pessoa já consegue saber do que se trata aquele conteúdo. E aí, quando ele abrir a imagem, ele vai não vai ficar visível, né? Ele vai ficar por trás. Em alguns casos de dispositivos, quando aproxima o mouse, ele aparece esse texto, né? Então a gente recomenda sempre. Às vezes o cliente falou assim, eu recebi a peça, já estava toda transformada em imagem, e ainda fica dizendo que eu tenho pouco texto com relação às imagens. O que vocês podem fazer? Estou apresentando 5 produtos diferentes. Vai lá no seu site, pega a descrição desses 5 produtos e coloca dentro do texto alternativo, né? Então esse texto ali vai contribuir bastante para a entrega na caixa de entrada, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que vocês fazem isso dentro do editor de e-mails, né? Então pode ser quando vocês carregarem a imagem dentro da ferramenta, a gente vai ter essa opçãozinha depois do nome da imagem, vai ter como texto alternativo, ou ali quando vocês carregam a imagem, está escrito assim, ó, insira seu texto alternativo aqui, né? Normalmente ele acaba pegando o nome da imagem de vocês, mas usem isso para que vocês coloquem, né, um texto, né, um conteúdo maior, para que realmente o conteúdo de texto do e-mail de vocês ajudem bastante na entrega na caixa de entrada. Outra dica também que eu vou passar para vocês, quando a primeira imagem do conteúdo de vocês é uma imagem que começa o conteúdo, ele é também o que vocês vão exibir por primeiro depois do assunto, né? Então, sabe quando você está abrindo o e-mail lá, que aquele pré-header, que você consegue visualizar o primeiro assunto e depois tem uma continuação de texto? Muitas pessoas acabam colocando aquele textinho de caso você não esteja visualizando, clique aqui. Então, você acaba perdendo um segundo momento, né? Vou falar um pouco sobre o texto alternativo, o pré-header, mas ele também é o texto alternativo quando você coloca uma primeira imagem lá no editor drag and drop. Então, se você quer que apareça um textinho logo depois do assunto de vocês, quando ela está abrindo dentro de algum dispositivo, coloquem o texto alternativo na primeira imagem. Então, aquele texto ali é o texto que vai ser exibido. Aqui, então, para quando você está fazendo envio, né, a partir do editor de e-mails em branco, né, você pode colocar o texto alternativo ali clicando em formatar imagem. Então, mesmo que mandaram para vocês o conteúdo pronto, você pode clicar ali com o botão direito em formatar imagem e vai ter aquele quadrinho ali embaixo que é texto alternativo. E aí você pode colocar ali quanto texto você quiser. Quanto mais texto, melhor, porque aí a gente vai conseguir manter essa proporção, certo? A dúvida da Rita é se a gente tem algum exemplo dessa questão de adicionar o remetente como seguro.
Eu acabei não trazendo para essa apresentação, mas depois eu posso mandar alguns exemplos para vocês. Mas é aquele textinho que aparece bem em cima, assim, para adicionar como contato seguro, como remetente. Normalmente não há um atalho para isso, né? O Outlook até tem uma opção de você mandar um atalho para que a pessoa clique e já adicione diretamente, mas normalmente ela vai ter que clicar e ir lá no dispositivo dela e adicionar o remetente de vocês. A dúvida do Ricardo é saber se sobre o HTML ou na própria plataforma eu consigo fazer essas coisas. Nas duas formas, Ricardo, eu mostrei aqui que você pode fazer tanto pelo aquele editor onde você arrasta e solta os elementos, né? Como você pode fazer pela edição de HTML, quando você pega aquele conteúdo em branco. Então, se você pegou o conteúdo em branco, você pode fazer dessa forma aqui. Se você está fazendo a partir daqueles elementos de arrasta e solta, você consegue colocar também o texto alternativo. Então, das duas formas, você consegue inserir o conteúdo. Mesmo que a peça que vocês estejam recebendo esteja pronta, recomendo que todo mundo coloque o texto alternativo para realmente contribuir, seja para visualização, seja para a entregabilidade do e-mail de vocês. Certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Perfeito. Então, falar um pouco agora sobre a linha de assunto e pré-header, né? Então, eu trouxe um dado aqui da Unbounce que 64% dos usuários, né, afirmam ter aberto o e-mail só por causa do assunto. Então, isso eu trouxe justamente para evitar um pouco com aquela questão que a pessoa passa horas trabalhando dentro da peça de e-mail, chega no momento de criar assunto, coloca qualquer coisa, né? Então, coloca, testa esse conteúdo aqui, testa esse outro tipo de assunto. Então, o assunto, ele é normalmente o que mais impacta para que a pessoa possa abrir o conteúdo de você. Se o assunto não chamar atenção, ela não vai realmente se interessar para abrir o conteúdo, para ver se aquele conteúdo realmente faz sentido, né? Se é importante para ela ter acesso àquele conteúdo. Então, pensem bastante no assunto. Trouxe aqui mais ou menos um layout de como hoje é exibido, por exemplo, no iPhone. A primeira coisa que é exibido é o from name, que é o nome do remetente. Então, a primeira coisa que vocês vão exibir é o nome do remetente. Vejam se ele está bem claro, identificando a empresa de vocês, né? Então, se vocês trabalham com usar o nome pessoal de uma pessoa da sua empresa, não tem problema, vocês podem fazer isso. Para quem não sabe também, né? Então, eu trabalho com vendas, sou uma imobiliária, por exemplo. Vocês podem até, inclusive, personalizar esse nome de remetente com o nome do vendedor. Então, por exemplo, a Caroline é atendida pelo João. Eu posso dizer assim que o nome do remetente da Caroline é o João. Então, vocês conseguem fazer isso a partir da plataforma hoje, basta que você tenha essa informação, né? Então, eu tenho o destinatário, o endereço de e-mail dele, e tenho quem é o vendedor que atende ele. Você pode fazer esse tipo de personalização hoje, normalmente traz mais aceitação, né? A pessoa já está acostumada a falar com o João, ela vai abrir mais rapidamente o endereço de e-mail, o conteúdo do e-mail, porque ela já tem um contato, uma proximidade. Então, normalmente isso acaba trazendo um maior engajamento, né? Então, veja se esse é o caso da empresa de vocês. Se for, vocês podem utilizar a personalização de remetente pelo endereço, né? Você precisa só ter uma coluna lá dentro da sua planilha que você importar para a nossa ferramenta, informando quem é a pessoa que atende ela, e aí ele já vai vir personalizado. Assim como o endereço de remetente também pode ser personalizado. Voltando aqui, então, depois do nome de remetente é exibido o assunto do e-mail. Então, um assunto que é aí aquela parte mais importante para vocês, né? Então, o assunto tem que chamar bastante atenção, tem que instigar curiosidade, tem que ter urgência. E depois ele tem o que a gente chama aqui de preview text, que é o pré-header. Então, no caso de quem estiver criando um e-mail a partir do editor drag and drop, aquele de arrasta e solta, se vocês colocarem um textinho em cima, vai ser o primeiro texto que vocês vão colocar lá em cima. Ou se vocês colocarem uma imagem no topo, vocês coloquem o texto alternativo dessa imagem com o texto que vocês querem exibir como pré-header. Dessa forma, ele vai aparecer o assunto e o texto que está como texto alternativo dentro da imagem de vocês. Então, quem utiliza ali o editor drag and drop é dessa forma que vocês colocam o pré-header. Para quem utiliza o HTML, a gente tem depois lá dentro da nossa central de ajuda, se vocês digitarem pré-header, ele tem um exemplo de código, né, onde vocês colocam no HTML ali uma classezinha de CSS e ele vai te deixar permitir ali escrever
qual é o texto que vocês querem colocar no pré-header. Então, o pré-header ele serve como uma continuidade, né? Se o assunto ainda deixou a pessoa na dúvida se ela vai abrir ou não o e-mail de vocês, o pré-header ali vai permitir com que ela tenha mais certeza sobre essa abertura, ou até você pode usar o humor, né? Então, acho que o Submarino usa bastante isso, né? Então, acaba usando humor dentro do assunto e brincando com o pré-header junto. Então, é bem interessante, vocês podem fazer esse tipo de ação e acaba gerando bastante engajamento ali dentro da parte da criação do conteúdo. Eu trouxe aqui um dado que eu fiz um teste AB, né? Justamente porque uma das questões que mais nos perguntam é se o tamanho do assunto impacta na abertura. Eu vou trazer duas imagens para exemplificar para vocês. Uma dessas imagens é que, por exemplo, as pessoas podem visualizar o conteúdo de vocês dentro de um dispositivo com uma tela menor. Então, que é o caso aqui do celular. Você pode ver que se o assunto for um pouquinho mais extenso, ele vai cortar, ele vai colocar uma reticências ali e você não vai conseguir ver o assunto inteiro. Mas, por exemplo, aqui eu fiz um teste AB recentemente, até para nossa base de clientes, onde a gente precisava informar de algumas novas funcionalidades que a gente estava liberando da plataforma. Vejam que a gente colocou dois assuntos, um super genérico, né? Então, eu coloquei ali acompanhe, na versão B eu coloquei acompanhe todas as novas funcionalidades liberadas. Ela tinha 48 caracteres. A taxa de entrega ali foi mais ou menos proporcional, né? Então, eu testei dois públicos da minha base, né? Então, é os mesmos clientes ali dividido igualmente. Mas o segundo assunto, ele era bem específico, né? Eu estava dizendo exatamente o que tinha. Foram scripts para landing page, link direto para o WhatsApp, integração com Google Planilhas e aí muito mais para dizer que tinham mais informações ali dentro. Vejam o quanto maior foi a taxa de visualizações e de cliques em cima de um único teste. Então, pense se eu tivesse colocado a versão B, o quanto menor poderia ter sido o engajamento dessa minha ação. Para quem ainda nunca usou o teste AB, todos que são nossos clientes têm disponíveis, tanto na versão do Mail to Easy Pro quanto do MKT to Easy, tem a funcionalidade do teste AB, ela tem o mesmo custo, ela tem o mesmo tipo de criação do que é o envio pontual, com a única diferença que você vai fazer um teste primeiro com o percentual da base de vocês. Então, só para explicar aí para quem nunca utilizou, eu, por exemplo, testei ali com os nossos clientes, com um percentual da base, ali separei 20% da base, 10% recebeu a versão A, onde eu coloquei um assunto super extenso ali, e 10% recebeu a versão B. Depois de algum tempo, eu acho que eu deixei 3 horas participando desse teste, o mínimo é 3 horas, mas se você tiver um tempinho mais para programar a sua ação com antecedência, você pode colocar até um dia, eu acho que o teste fica mais preciso até, você colocar um tempo maior, porque é o tempo que as pessoas levam para acessar a caixa de e-mail, né? Então, tem gente que acessa só no final do dia, tem gente que acessa só no intervalo, então deixa um tempinho maior para você ter um resultado mais preciso do que realmente interessa a base de contatos de vocês e façam isso, vocês coloquem dois assuntos diferentes. Para quem está começando com o teste AB, sugiro fazer realmente o teste do assunto, que é o mais básico. Vai fazer a mesma peça de e-mail, a mesma peça você vai replicar e você vai colocar dois assuntos diferentes. Mas recomendo vocês que coloquem assuntos bem diferentes mesmo. Nesse caso aqui, coloquei um super genérico e um super específico para realmente entender o que engajava mais, o que fazia maior diferença e também para testar aquela questão, porque realmente tinha um mito um tempo atrás, que você colocar mais de 50 caracteres, você vai ser pontuado como spam. Você colocar emoji, você vai ser pontuado como spam. Então esse teste foi justamente para informar que para minha base de contatos, as pessoas que utilizam os filtros anti-spam da minha base de contatos, o tamanho do assunto realmente não tinha relevância, né? O engajamento das pessoas sim. Então, aquele conteúdo fazia sentido para os meus contatos. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Agora estão. Ah, perfeito. Aqui apareceu uma mensagem que tinha caído o áudio. Então, nesse caso aqui, o que fez sentido para meus contatos foi realmente o conteúdo. O conteúdo era de interesse deles, houve mais engajamento. Então, não se preocupem muito com, não pode usar essa palavra, não pode botar mais de 50 caracteres, mas tenham cuidado com isso, né? Façam teste com a base de contatos de vocês, né? Algumas coisas não funcionam, como, por exemplo, assim, eu estou mandando só para e-mails empresariais, onde que tem umas regras específicas desses provedores.
Nesse caso, você precisa testar para ver se aquele conteúdo que você está mandando vai surtir efeito dentro daquele filtro anti-spam. No caso da minha base de contatos, a maioria dos endereços eram Gmail, Hotmail, Yahoo, que tratam muito mais engajamento do que conteúdo em si. Então, esses contatos estavam engajados, o conteúdo que eu enviei chamava a atenção deles, ele gerou uma entrega maior. Então, só tome esse tipo de cuidado. A minha base é só e-mails pessoais, onde tem filtros um pouco mais restritivos. Você aí tem que cuidar essas regrinhas ali que a gente vai falar um pouco mais. A dúvida da Lucy, com relação à definição de estilo, pode ser mudado com frequência? É recomendado ter uma identidade visual padrão? Uh, eu recomendo assim que vocês mantenham. A gente fez alguns testes já com a base da Dynamize, com a nossa base de prospects e clientes, ou pessoas que estão acessando por conteúdos também. A gente já fez alguns testes de mudar identidade visual. Às vezes a gente acabava mudando totalmente o layout, né? Então a gente tinha um layout padrão onde botava o logotipo e duas colunas e um bloco principal. Quando a gente faz testes de mudar radicalmente, normalmente traz um engajamento maior, mas não dá para seguir sempre dentro dessa linha, né? Então, a gente normalmente conteúdos onde a gente segue uma linha de, olha, esse tipo de conteúdo a gente vai mandar sempre três conteúdos do blog e um call to action final. Ele sempre segue uma linha de engajamento, ou seja, a taxa de cliques ele permanece sempre igual. Agora, quando a gente coloca um conteúdo único dentro do e-mail, obviamente a taxa de cliques sobe bastante. Então, realmente qual é o objetivo do e-mail de vocês? Se o teu e-mail é realmente dar destaque para alguma coisa, essa coisa tem que ser o destaque principal. Talvez você tire aí um pouco de outras referências, isso acaba realmente trazendo maior engajamento, né? Então, uma coisa é, por exemplo, assim, eu tenho 3 produtos, mas eu tenho muito mais interesse em vender um desses produtos. Acho que aí você pode fazer um único e-mail com destaque total para aquele produto, com certeza a taxa de conversão vai ser muito maior. Isso vai realmente mais do que qual o índice que mais importa para você, se é a taxa de abertura, se é a taxa de cliques ou a conversão. Então, eu vou falar um pouquinho mais para frente nos outros webinars, falando um pouco mais sobre o que você pode fazer que converte mais, o que você pode fazer que tem abertura maior, mas realmente aqui, nesse caso desse e-mail aqui, o meu interesse era que as pessoas abrissem o e-mail, né? Então, deu coincidência que a taxa de cliques era maior, mas normalmente, assim, quando eu quero tentar uma taxa de abertura, que as pessoas vejam o conteúdo que está dentro do próprio e-mail, você tem que colocar algo bem genérico, né? Normalmente quando você coloca alguma coisa mais genérica, as pessoas ficam curiosas, né? Você coloca alguma coisa mais genérica, ela vai abrir o e-mail, né? Trouxe até um outro exemplo aqui de teste AB que foi feito. Esse aqui foi um estudo que foi feito. E eles colocaram, então, bem mais específico a versão B do webinar aqui, mas ela trouxe mais cadastros e também mais aberturas, né? Então, isso vai realmente de encontro àquela questão de você ser mais genérico e mais específico. Normalmente, ser genérico acaba gerando mais aberturas, mais curiosidade, mas quando chega no conteúdo a pessoa não tem interesse, né? Então, você mandar um e-mail, veja nossas promoções. A pessoa vai abrir porque ela tem interesse em promoções, quando a entrada do conteúdo pode ser que ela vá sair porque não tem nada que interesse a ela. Então, se você colocar televisão em promoção, a pessoa está interessada em comprar televisão, ela vai clicar. Não estou interessada em comprar televisão, não vou abrir, não vou clicar, mas também aí a taxa de conversão ali, os índices de vocês não vão ser afetados. Então, normalmente o assunto acaba impactando diretamente no qual é o objetivo que você tem com o conteúdo do e-mail. Aqui eu trouxe um outro exemplo de pré-header, né? Então, o assunto estava, pode você viver sem esses sapatos, né? E aí o pré-header, né, dizia assim, provavelmente sim, mas por quê, né? Então, a pessoa está usando o humor para combinar o assunto com o pré-header. E aqui nesse caso, esse textinho logo no início, né? Então, para quem está usando o texto logo no início, esse é o textinho que vai aparecer no pré-header. Então, se vocês usarem texto na primeira linha, então tentem evitar deixar aquele, caso você não esteja visualizando, porque você está perdendo um local bem importante da caixa de e-mail da pessoa que pode realmente impactar na abertura do e-mail. Então, aqui uns exemplos de como aparece o pré-header, né? Então, assunto, logo depois o pré-header do envio de vocês. Então, testem, no momento do envio teste, façam esse teste também do pré-header para ver como é que ele vai aparecer, seja no desktop ou seja no celular também. Trouxe alguns exemplos, né? O e-mail não precisa ser sem graça. A gente
tem algumas funcionalidades que vocês podem implementar para que o e-mail de vocês chame a atenção, né? Normalmente o pessoal do marketing, do design, acaba se sentindo um pouco mais limitado, porque o e-mail tem algumas limitações diferentes de, por exemplo, das redes sociais, do site, landing pages e tudo mais, mas tem várias coisas que a gente pode fazer para realmente tornar o e-mail mais chamativo, chamar mais atenção a partir do conteúdo, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo do contador regressivo. Depois eu tenho uma lista de quais são os dispositivos que não aceitam, né? Mas algumas ferramentas gratuitas que vocês podem gerar esse contador regressivo. Então, ele gera aquela sensação de urgência, né? De tempo de promoção com tempo pré-determinado. Então, tem algumas ferramentas que permitem que vocês gerem uma quantidade ali de contadores limitados. Vocês colam direto ali no HTML e já vai ir para alguns dispositivos. A gente trouxe aqui alguns outros exemplos de e-mails. Esse foi um e-mail que a gente fez recente, onde, claro que isso acaba gerando um pouquinho mais de programação no e-mail, mas quem quiser eu posso mandar um exemplo desse HTML, né? Vocês conseguem colocar, por exemplo, ao aproximar o mouse sobre um dos itens dessas imagens, ele vai fazer ali aquela sensação do mouse over, né? Ele vai girar e vai botar uma outra imagem, um outro conteúdo por baixo. Então, esse é um e-mail que é feito no HTML, né? Não é pelo editor drag and drop. Dentro do editor drag and drop, a gente acaba limitando a somente funcionalidades que funcionam na maioria dos dispositivos, justamente porque a ideia dele é ser responsivo para a maioria dos dispositivos. Esse caso desse e-mail aqui tem uma boa aceitação até no mobile, né? Tem alguns locais, como o Outlook, que ele não vai funcionar, mas a gente acaba colocando ali o nome da funcionalidade para realmente, no dispositivo que não funcionar, a pessoa consiga entender o conteúdo. Mas no local que funciona ali, a pessoa vai ter um maior engajamento, né? Vai ter uma experiência diferente. Usem as datas, né? Então aqui a gente normalmente acaba aproveitando bastante as datas comemorativas para tentar trazer um pouco mais de conteúdos para os nossos usuários, né? Então esse e-mail é um e-mail bem simples e a gente só estava trabalhando com GIF mesmo, né? Não tem muita coisa diferente, acabou gerando um engajamento super grande, né? Então essa é uma das questões que a gente estava falando, Lucy, que você mudar de repente assim uma ação específica traz um engajamento bem legal e acaba mantendo o cliente engajado com vocês, né? Então normalmente tem gente que fala que gosta de receber nossos conteúdos só pelos conteúdos temáticos que a gente faz nas datas, né? Então, acho que é algo que você acaba engajando o cliente de uma forma bem legal. Aqui também do envio de carnaval que a gente fez, que era um envio também, imagem e texto, mas a gente acabou usando humor ali para tentar trazer um pouco mais de conteúdo e fazer relação para o blog, né? O Felipe questionou se o emoji no assunto é válido. É válido, sim. A gente teve alguns clientes nossos que fizeram testes, né? Então, até uma dúvida de um cliente, ele tinha, eu quero usar emoji, quero usar GIF, por exemplo, no e-mail, mas o pessoal da minha empresa acha que isso é algo que não tem aceitação boa, que o nosso público não tem uma aceitação muito boa, vai acabar perdendo a credibilidade do e-mail. E aí o que a gente sugeriu para eles era fazer um teste AB. Era uma mesma ação que eles iriam fazer, eles estavam divulgando um novo logotipo da empresa, e era uma única ação, eles iam fazer a mesma ação, mas eles fizeram de duas linguagens diferentes. Uma ele manteve todo aquele layout sério, mais formal, e no outro, na outra versão do teste AB, ele usou emoji no assunto, né? Usou aqueles caracteres especiais, colocou emoji, personalizou e também usou GIF dentro do e-mail. Então teve uma aceitação muito maior. Não recordo exatamente quais foram os números deles, mas teve uma aceitação muito maior. Então acabou contradizendo que a pessoa tinha divisão do que era o público-alvo deles, né? Então eu acho que o interessante do emoji é vocês testarem com a própria base de vocês. Porque normalmente é a questão de a base de contatos tem essa aceitação boa. Olha, talvez eu envie conteúdo muito sensível. O emoji talvez tire um pouco da credibilidade. Então, façam esse tipo de análise e façam um teste AB mesmo. Testa com a base de vocês. Olha, vou fazer o mesmo conteúdo. Um eu vou trabalhar com emoji, outro eu não vou trabalhar com emoji. Isso vai impactar ou não, né? A questão de entregabilidade, usar um caractere especial é da mesma forma com que usar mais de 50 caracteres ou não no assunto, então vai diferenciar a questão de o provedor da pessoa tem uma regra mais restrita, não é um provedor como Gmail, Hotmail, por exemplo, aí você tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas é um provedor gratuito, minha base de contatos é normalmente Gmail, Hotmail,
podem usar à vontade ali, que a aceitação vai ser bem legal, né? Então, só tome cuidado se o conteúdo que você traz no e-mail é um pouco mais sensível, então tente evitar para realmente perder um pouco da credibilidade do e-mail. Eu trouxe esse exemplo de link aqui para vocês, que eu acho bem interessante. Deixa eu ver, até vou tentar acessar aqui para vocês. Não sei se vai exibir aqui. Deixa eu mostrar toda a tela. Ele tem vários exemplos de e-mail para que vocês possam se inspirar, né? Então, às vezes a pessoa acaba, como é que eu posso criar um e-mail que chame bastante atenção, né? Aqui ele tem várias categorias, né? Então, eu quero fazer um e-mail de welcome, por exemplo, de boas-vindas. Então, ele tem vários exemplos aqui. Eu quero fazer um e-mail sobre e-commerce. Aí você filtra. Ele, inclusive, em alguns casos, ele tem o código para que vocês possam baixar. Então, quero trabalhar algo mais personalizado, né? Então, é bem legal porque você acaba tendo vários insights, né, de ações que vocês podem fazer, de como você pode tornar o e-mail de vocês mais atrativos, né? Normalmente são cases lá de fora, né? Então, não tem muito essa questão de, eu vou acabar copiando, né? Mas é mais trazer uma inspiração, né? Então, aqui tem um exemplo até de GIF, que eu acho bem legal, que olha só como ele acaba trazendo um engajamento maior. Deixa eu só ver se minha internet aqui vai ajudar. E ele tem vários exemplozinhos que, inclusive, eles acabam disponibilizando o código, né, fonte aqui também. Então, o pessoal aí da criação quiser ter um pouco mais de inspiração, claro que aí façam testes, né? Então, aqui ele disponibiliza até o código fonte e aqui ele mostra, olha, como é que vai ficar aquele e-mail, como ele fica personalizado. Aqui ele tem aquela questão do mouse over, olha, só para mostrar, trazer um pouco mais de realismo para dentro do e-mail. Então já é bem interessante ali, uma coisinha ou outra que vocês acabam alterando. Então, só para trazer essa questão que o e-mail não precisa ser feio, né? Dá para fazer várias ações legais. Ainda falando claro, Marcelo, depois eu vou disponibilizar a apresentação por e-mail para vocês. Eu passo o link também, vai estar já na apresentação. Falando um pouco sobre personalização e conteúdo dinâmico, né? Muita gente trabalha só com a personalização do primeiro nome, mas as plataformas, inclusive a nossa, permite que vocês façam muito mais personalizações, né? Eu trouxe aqui uma funcionalidade que pouca gente utiliza, que é a regra de conteúdo. Normalmente a regra de conteúdo ela era aplicada para esse personalização da saudação inicial, né? O prezado ou prezada, né? Mas ela pode ser usada para várias outras coisas, né? Hoje a gente tem clientes utilizando de uma maneira bem avançada isso, mas eu acho bem interessante porque vocês acabam criando um único e-mail e personalizando de acordo com informações que você tem do próprio contato. Então hoje a gente tem cliente que tem 2 tipos de produto e de acordo com o produto que a pessoa tem, ele coloca uma imagem no cabeçalho. Então a regra de conteúdo serve para isso também. Então você vai ter um campo, produto 1 ou produto 2. Se a pessoa tem produto igual a 1, esse é o link da imagem. Se a pessoa tem produto igual a 2, esse é o link da imagem. Isso também pode ser personalizado de acordo com a região. Então, a gente tem cliente, por exemplo, eu tenho filial em cada uma das regiões e eu queria que a imagem do rodapé fosse personalizada com o endereço, com o mapa, por exemplo, ou o endereço da filial da região dele. Então, aqui, por exemplo, eu quero trazer o campo estado e eu personalizar uma imagem de acordo com o estado do contato. Eu vou botar ali uma imagem diferente para cada um dos estados. Aí, inclusive, ele permite que tenha a opção valor padrão. Então, caso eu não tenha o estado da pessoa, ele vai exibir ali uma opção padrão. Dentro do conteúdo do e-mail, ao invés de você usar aquela variávelzinho de nome, por exemplo, ou colocar a imagem, você vai usar a variável da regra de conteúdo. Então, aí ele vai personalizar. Você vai criar um único layout e todo o conteúdo vai ser personalizado de acordo com uma informação que o próprio contato tem. Então, isso é uma forma de vocês realmente tornar o conteúdo mais dinâmico, deixar mais próximo. Hoje tem bastante isso, né? As pessoas utilizam bastante isso. Acho que o 99 Táxis usa isso. Por exemplo, a saudação inicial aqui, esse prezado aqui, por exemplo, ele acaba personalizando de acordo com o estado da pessoa. Então, por exemplo, eu sou do Rio Grande do Sul, ele coloca e aí, tchê, né? Ele é do Nordeste, ele fala hoje. Então, eles personalizaram a saudação inicial, trazendo uma proximidade maior com o contato, né? Então, eu recebi um e-mail falando, e aí, tchê, nossa, ele já tá super personalizado, ele sabe que eu sou do Rio Grande do Sul, ele sabe que eu sou gaúcha, já trouxe isso para dentro do e-mail, mesmo que foi dentro de um texto do meu próprio e-mail, né? Então, acho que é legal vocês tentarem uma personalização um pouco mais a fundo, né? Além disso, a regra de conteúdo permite, né? Às vezes a pessoa não quer usar o primeiro nome personalizado porque não tem
o nome preenchido de todo mundo, você permite também que você diga assim, olha, se eu tenho o nome preenchido, você coloca a variável de olá, primeiro nome, né? Se não tem o nome preenchido, eu quero colocar outra informação padrão. Então, isso também é possível fazer a partir da regra de conteúdo. Então, eu acho bem legal que vocês explorem um pouco mais dessa parte de conteúdo dinâmico, regra de conteúdo, personalização, né? Hoje, por exemplo, a gente consegue, nas nossas próprias ações de pós-venda da Dinamize, a gente manda um e-mail personalizado com o nome do gerente de contas que atendeu vocês. Ele vai lá com a assinatura personalizada, com o e-mail, com o nome do remetente também. E, na verdade, é uma ação automática, né? Então, acho que é bem legal vocês aplicarem esse tipo de regra, torna o conteúdo mais dinâmico, torna o trabalho que vocês vão ter de personalização muito menor, né? Você vai aplicar uma regra, ele vai já replicar para todo mundo e você não precisa fazer tantas versões no único e-mail, além de gerar muito mais engajamento. Aqui eu trouxe um exemplo da Nike, né, onde eles fizeram personalização a partir do gênero, né? Então, se era gênero feminino ou masculino, era uma imagem que era exibida. Aqui pela região, né? Então é possível então vocês fazerem, sei que ela é da região X, a região Y, por exemplo, dá para fazer uma personalização. Aqui pela personalização pelo nível de aluno, né? Então ele é iniciante, ele é avançado, né? Vou falar agora um pouquinho mais. Deixa eu só ver aqui as perguntas antes de entrar aqui na parte dos filtros anti-spams. Vou tentar não me estender muito mais, já estamos passando ali do nosso horário. A dúvida do Marcos é se você vai ter acesso ao webinar depois. Sim, depois eu vou mandar a versão gravada para vocês. E como se a dúvida da Rita é como se faz essa exceção da regra, do conteúdo da regra. Eu vou mandar também no e-mail ali um exemplo de como faz quando a pessoa tem o nome preenchido e quando não tem. Lá dentro da nossa central de ajuda a gente tem um exemplozinho, mas eu mando para vocês depois no e-mail posterior. Falar um pouco sobre os filtros anti-spam. Vou passar bem rapidinho nos próximos webinars, eu vou tentar falar um pouco mais sobre filtro anti-spam, mas já que a gente está falando sobre conteúdo, eu vou falar um pouco sobre quais são os processos que o e-mail passa no momento que vocês programam ele a partir da nossa plataforma ou a partir de qualquer outra ação que vocês fazem de envio. O envio que vocês realizam pelo nosso sistema, ele é um pouquinho diferente do envio que você faz pela sua própria caixa de e-mail, né? Quando eu estou fazendo um envio ali pelo meu Gmail, programa envio para uma pessoa só, o provedor que está recebendo esse conteúdo, ele não aplica o mesmo tipo de regra. Por quê? Existem limitações do próprio provedor de e-mail. Então, por exemplo, no caso do Gmail, ele tem diversas regras, como ele não permite que as pessoas enviem mais de 500 e-mails por dia, ele não permite que eu envie mais de 200 domínios diferentes por dia. Então, existem várias regras que impedem que a pessoa faça uma ação em massa que pode prejudicar outras pessoas, né? Então, esse normalmente é o objetivo, né? Evitar um grande tráfego de dados e evitar que você possa fazer uma ação que prejudique muita gente. Então, quando a gente faz o envio de provedor para provedor, aquela caixa de webmail para webmail, o filtro que é aplicado é um pouquinho mais simples, ele não é um filtro tão avançado que possa fazer um bloqueio tão rígido no conteúdo. Mas quando você está fazendo um envio de e-mail em massa, o número de pessoas que você pode atingir é muito maior, né? Você não tem esse tipo de limitação, a não ser que você tenha um plano mais limitado, mas você pode atingir um número muito maior de pessoas. Então, quando o provedor recebe o seu envio, ele sabe disso, né? Você sabe que você está fazendo um envio de e-mail em massa e ele vai aplicar diversos filtros para verificar se esse conteúdo é válido, né? Então aí vai de encontro à parte que a gente falou ontem sobre as configurações, sobre as autenticações, e aí a gente entra dentro do filtro de conteúdo, né? Eu mostrei aqui, depois no envio do e-mail, a gente pode passar hoje por 3 tipos de filtros diferentes. Então, falando um pouco sobre o que pode ser filtrado ou não no filtro anti-spam, a gente tem o filtro do provedor. Então, o próprio provedor de e-mail, né? Então, eu estou mandando envio para o Outlook, por exemplo, para o programa Microsoft Outlook. Eu tenho o filtro do meu próprio webmail, né? Meu e-mail está hospedado no Hotmail, então o Hotmail tem o próprio filtro dele. Passou pelo filtro do Hotmail, de repente o meu Hotmail é o Microsoft Office, né? Que é um corporativo. Eu, dentro da minha empresa, posso criar minhas próprias regras, né? Então, aqui dentro da empresa, a gente trabalha com o Google, né? Com o Google Empresas, que é o G Suite.
no momento que eu recebo o e-mail, ele passou pelo filtro do próprio Google, né? O Google tem as suas próprias regras, sendo que tá alguma blacklist ou algo assim, ele pode já rejeitar. Então, passou pelo filtro do Google, ele vai passar pelo meu filtro corporativo. Dentro desse filtro, eu, como administradora do meu provedor de e-mail, eu posso criar algumas regras. A gente estava recebendo um tempo atrás um e-mail que acabava todo mundo se descadastrando e continuava recebendo, e me solicitaram que fosse incluído aquele remetente ou aquele conteúdo que estava no e-mail na nossa lista de bloqueios. Então, sempre que uma pessoa colocar aquela palavra dentro do e-mail, eu vou bloquear diretamente, porque aquele conteúdo não é algo que dentro da minha empresa eu quero receber. Então, passo pelo filtro do provedor, aí tem o filtro corporativo. Então, se eu estou enviando para uma empresa, a própria empresa pode criar regras específicas de conteúdo que ela não quer receber. Normalmente, esse tipo de regras acabam sendo criadas por problemas que acabam acontecendo, né? Então, na minha empresa, recebi muito conteúdo que tinha essa palavra de spam, coloquei essa palavra como negativa aqui. Isso é realmente particular de cada empresa, então é difícil a gente saber qual é a palavra que ela colocou e tudo mais. E após isso, pode passar ainda por um filtro do gerenciador. E aí entra o filtro do Outlook, o programa, o próprio webmail que vocês usam no celular também tem um filtro, ou qualquer outro gerenciador de e-mail que vocês utilizam, certo? Então, o e-mail de vocês pode ficar parado, pode ficar travado aqui em qualquer um desses filtros. Então, por isso é muito difícil a gente dizer exatamente o que pode bloquear, porque a gente conhece algumas regras aqui do filtro do provedor, do anti-spam de algum provedor específico, mas não tem como a gente saber qual é a regra do filtro corporativo, e do filtro gerenciador normalmente são as regras que são mais conhecidas. Então, esse tipo de filtro, todos os e-mails que vocês estão enviando estão passando, né? Então, o interessante é a gente tentar evitar ao máximo uma pontuação de spam quando a gente está tendo problemas de entrega para algum provedor específico. E aí, depois que ele recebe, né, ele pode fazer qualquer uma dessas ações, né? Ele decide colocar na caixa de entrada ou passou pelo filtro corporativo, mas aquela palavra tem uma pontuação negativa, vou colocar na caixa de lixo eletrônico para que o usuário decida se é um lixo eletrônico ou ele vai rejeitar dentro de algum desses parâmetros aqui. Então, é só para entender um pouco mais como funciona o processo de entrega, né? Vou falar algumas dicas agora com relação ao conteúdo, né? Já que a gente está falando só sobre conteúdo, não muda com frequência o remetente ou e-mail de remetente. Então, isso pode impactar. Então, se você tem uma aceitação, a pessoa já abre o e-mail de vocês a partir do endereço de e-mail que você envia hoje, não altera esse endereço de e-mail, porque as regras dos provedores são a partir do remetente. Você alterar o endereço de e-mail, pode ser que aquele. Eu mando sempre a partir do digital@dinamize.com. Hoje eu quero enviar a partir do contato@dinamize.com. O provedor vai ver, olha, nunca recebi um e-mail do contato@dinamize.com. Não sei se o meu usuário tem interesse. Vou colocar no lixo eletrônico para ele decidir se aquele conteúdo é de interesse ou não dele. Então, tentem evitar. Se o contato já tem um engajamento com vocês, evitem alterar o nome ou e-mail de remetente para que realmente você acaba perdendo esse tipo de engajamento que você já tinha com o usuário. Então aqui ele já vai identificar, né? Para quem não sabe o nome do remetente, sempre vai acompanhar o e-mail de remetente. Então, o seu nome e o e-mail de remetente devem ser claros e reais, né? Então, aqui trouxe um exemplo, acho que tinha publicado até ontem sobre isso. BB residencial. Então, BB remete ao Banco do Brasil, né? Residencial. E aí você olha o endereço de e-mail, está escrito contato@parcerias.meio.gvtpo01.com.br. Obviamente, esse endereço não aparentemente é real. Se ele é real ou não, ao olhar a primeira vez, a pessoa vai entender, olha, esse endereço aqui eu não tenho certeza se ele é válido. Então, se vocês estão se identificando como empresa, o endereço de e-mail de vocês tem que realmente parecer reais, ser claros que é você mesmo, né? Então, torne isso para dentro do e-mail de vocês. Vejam se o e-mail de remetente de vocês fique claro que é a empresa de vocês. Então, tenham esse tipo de cuidado. Às vezes a pessoa acaba usando um domínio novo e o domínio novo não tem nada a ver com o nome da empresa, isso acaba realmente gerando uma desconfiança por parte do remetente. Aqui, nunca utilizar, então, um e-mail gratuito, Gmail, Hotmail e outros remetentes similares, né? A gente, na verdade, na nossa plataforma, a gente nem permite que seja inserido, porque você não tem permissão para fazer aquelas configurações que a gente conversou ontem, né? Então, se você não tem como fazer as autenticações corretas, não tem por que utilizar um remetente gratuito. Isso já normalmente já tem uma pontuação altíssima de spam junto com os provedores. E nunca utilize remetentes do tipo no reply, não responda, não responder aqui.
Então, por quê? Porque um dos maiores pontos de engajamento que você recebe, né, aquela pontuação de engajamento do remetente de vocês, é a partir da resposta. Então, se você instigar o usuário a não responder o e-mail de vocês, você está baixando a sua reputação gratuitamente, porque hoje uma das ações que mais pontuam positivamente para os provedores de e-mail, Gmail, Hotmail, é quando o usuário responde a mensagem de vocês. Então, até quando as pessoas respondem, não quero mais receber os teus e-mails, isso já está contando como positivo. Se ela não denunciou de cadastro, está positivo. Então, às vezes, quando você está tendo problemas de entrega, até uma ação dizendo assim, olha, primeiro que respondeu o meu e-mail vai receber um desconto, por exemplo, vai receber um cupom. Isso vai já fazer o engajamento subir ali muito bem, porque você vai ter uma troca de mensagens, né? O provedor entende. Quando há troca de mensagens, ou seja, você manda uma mensagem e a pessoa responde essa mensagem, ela tem essa confiança, tem esse contato, ela te conhece, já se torna como confiável aquele endereço. Muitos provedores, inclusive o Gmail, no momento que você troca uma mensagem com a pessoa, automaticamente ela já te cadastra dentro da lista de contatos dela. Então já pontua para a questão da imagem abrir automaticamente e tudo mais. Então já é super positivo isso. Vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas, né? Alguma regra ou gatilho de conteúdo para tentar resgatar ou modificar o bounce? Se o bounce, né, se o bloqueio está sendo feito por conteúdo, aí eu recomendaria texto, né? Então, versão totalmente texto, não utiliza o editor drag and drop, usa o editor em branco e faz uma ação somente de texto, para tentar ver se o conteúdo está impactando ou não. Se você puder também simular o conteúdo antes de fazer o envio, né? Tentar enviar para aquele provedor e ver se vai ter o bloqueio ou não, também é bem importante. Se eu enviar como remetente de 2 domínios diferentes, fazer um remetente de B2B e um B2C, depende do engajamento desses remetentes, Gustavo. A gente já viu alguma ação onde o cliente ele estava tendo problemas de bloqueios de um provedor com um domínio específico e ele criou um novo domínio do zero e tentou fazer um envio para os. Ele fez um teste AB, na verdade. Ele testou um percentual da base com um remetente, até para vocês saberem, a nossa ferramenta tem uma funcionalidade que é teste AB de testar a entrega, né? Então, se você tem 2 remetentes diferentes, você pode fazer esse tipo de teste. E ele testou com um domínio novo e o domínio que ele já estava tendo problemas. A entrega e a taxa de visualização do domínio já existente, mesmo com problemas de entrega, foi muito maior. Assim, foi, eu acho que uns 30% maior do que a entrega com o domínio novo. Então, o domínio novo precisa ser conhecido pelo provedor, precisa criar um engajamento, falar um pouco depois sobre questão de warm-up desse domínio novo, ele precisa crescer gradativamente nesse volume de envios, mas aí vai realmente da estratégia da empresa de vocês. Se B2B você vai a uma comunicação mais próxima, né? Então você se identifica como o contato dentro da empresa, eu sou o Gustavo da empresa X, por exemplo, aí vale um remetente mais personalizado, né? Aí já não sei a questão de domínios diferentes, aí teria que ver o engajamento deles dois, até porque normalmente os provedores ligam domínio a IP, né? Então se você conseguir manter um engajamento dentro de um domínio só, acho que vai ser bem legal. Mas seria mais de analisar isso para ver se traz bastante impacto aos 2 domínios, se eles estão em posições de engajamento similares. Nome do remetente muito longo prejudica. O nome do remetente, não, mas o e-mail de remetente, o nome do remetente impacta só naquela previsualização ali que eu mostrei dentro dos dispositivos menores, né? Então, se for muito grande e dentro do início do remetente eu não conseguir entender de onde é, né? De quem é aquela pessoa, pode impactar na abertura porque eu não vou saber de quem é. Mas o e-mail de remetente, né? O domínio do e-mail do remetente, se ele for muito longo, tem alguns filtros anti-spam que utilizam, por exemplo, o Spassassin ou Barracuda, que é normalmente utilizado pela Microsoft, que ele pontua negativamente, porque ele fala que é muito hexadecimal e tudo mais. Então, se for muito extenso, né, ele acaba tendo uma pontuação negativa. Mas para encerrar aqui em algumas outras dicas mais texto, menos imagens e nunca uma imagem só. Por quê? Porque normalmente quando você trabalha com uma única imagem, trouxe esse exemplo aqui de um e-mail claramente falso, né, que é dizendo que era um recibo de uma compra feita pela Apple, mas era um e-mail falso, onde todo o conteúdo ali era uma única imagem. Então, quando você transforma tudo em uma única imagem, sendo texto em cima dessa imagem, o provedor entende que você está tentando forjar o conteúdo, transformando em imagem, para que evitar os filtros por palavras, né? Então, evitem isso para realmente não ter o mesmo comportamento que você parece ser
um spam, um vírus ali, como nesse caso, né? Então, se você for transformar todo o texto que você tem em uma única imagem, você vai ter um comportamento similar e você vai passar por um filtro anti-spam similar ao que é aplicado dentro desses tipos de e-mails, né? Então, evitem transformar tudo em imagem. Trouxe aqui alguns exemplos de testes feitos pelos filtros anti-spam. Acho que eu tinha mostrado alguns ontem. A gente está preparando ali um post com vários exemplos de testes de filtros anti-spam, que algumas coisas que pontuam. Claro que isso é filtro específico, então cada provedor tem o seu próprio filtro, mas se vocês estão com problemas de entrega na caixa de entrada, recomendo que para esses contatos que vocês não têm o engajamento, vocês tentem ao máximo fazer com que essa pontuação anti-spam seja mais zerada possível, né? Até no nosso processo de envio, a gente tem um filtro anti-spam ali que a gente pode informar qual é o tanto de entrega, quanto vai prejudicar. Se você está tendo problemas de entrega na caixa de entrada, tente passar sempre zerado aquele item, porque é uma das coisas que a gente faz uma simulação dentro de um filtro anti-spam. Então, se você está tendo algum item que você já sabe que está pontuando, evite passar ali com aquela pontuação negativa, né? Então, aqui nesse exemplo, falava que tinha pouco texto com relação à imagem, né? Então, novamente, batendo na tecla da gente botar bastante texto dentro do conteúdo. Aqui falava também sobre a cor de fundo ser muito semelhante à cor do texto. Então, se você está usando, por exemplo, usei um cinza mais claro no fundo, mas estou usando uma fonte em um cinza um pouco mais escuro. O provedor entende que você está tentando esconder texto do destinatário. Então, evitem utilizar tons, né, que sejam ali na mesma linha de cores. E também ali com a que te dizia que a sua mensagem, nesse caso aqui, o Spam Assassin estava bloqueando, né, com um xizinho ali nesse teste do filtro, ele estava bloqueando o conteúdo porque estava fazendo referência a drogas de relaxantes musculares. Nesse caso, era a palavra soma dentro do e-mail, só para que vocês tenham uma ideia, tipo, era a palavra soma que estava fazendo bloquear aquele conteúdo. Evite também grande volume de palavras que são comuns nos envios denunciados por spam. Então, o Gmail trabalha comportamento. Se todos os conteúdos que estão falando 50% off, por exemplo, tem um percentual ali, a pessoa está denunciando como spam, então, eu denuncio como spam todo o conteúdo que vem com essa palavra. Essa palavra vai ter uma pontuação negativa, né? Então, evitem no conteúdo de vocês essas palavras que são comuns, né? Então, não sei o que é usado normalmente como negativo. Dá uma olhada ali na caixa de e-mail de spam de vocês, vão ver vários exemplos, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, Viagra escrito com arroba, o porcento aqui, por exemplo, no meu caso, que eu estava denunciando tudo que tinha porcento, se você mandasse um envio com porcento e eu não tivesse nunca interagido com você, a chance de ter do Gmail entender que aquele conteúdo não era do meu interesse ia ser grande também, né? Então, se você quiser ter uma boa entrega, evita conteúdo que normalmente é relacionado a isso. Principalmente no caso do Gmail, se você está tentando evitar a caixa de promoções, não coloquem conteúdos que remetam a promoções, né? Então, ela não é uma caixa de spam, ela é uma caixa de classificação. Mas se você, a gente já pegou cliente e falou assim, o meu envio está chegando na caixa de promoções. Aí você vai ver o conteúdo, está falando, valores, cartão, aceitamos, compra e tudo mais. Sim, o Gmail está classificando corretamente, seu envio é de promoção. Então, quer evitar essa caixa, você acaba colocando um conteúdo mais genérico dentro do e-mail e linkando para o seu site onde ele faz a venda, né? O Outlook, programa Outlook, pontua cifrão, exclamação. Se você colocar tudo em caixa alta no assunto também vai pontuar, né? Então, cuidem isso se vocês têm muitos contatos que estão abrindo. Vocês podem olhar lá dentro do relatório dos envios de vocês, na parte de comportamento de dispositivos, tem muito contato abrindo pelo programa Outlook. Evitem essas palavras, né? Evitem utilizar cifrão, evitem usar exclamação, caixa alta, sexta-feira, né? Que trouxe outro exemplo ali da sexta-feira. Então, o Outlook é um pouquinho mais chatinho com palavras. Não pode ser que a pessoa está usando um provedor que é mais aberto, mas chega no momento que ela acessa pelo programa Outlook, ele acaba passando nos filtros do próprio desktop, que é um pouquinho mais engessado, né? Não tem muito aquela inteligência que o Google e o Hotmail já aplicaram em questões de comportamento. É mais palavra mesmo, né? Aqui mais alguns outros exemplos. Eu vou passar para vocês depois. A gente está fazendo um levantamento ali dentro dos filtros que a gente já fez de teste com clientes. Eu vou fazer um post ali com as principais palavras que são pontuadas dentro de cada dispositivo. Mas o que eu quero realmente deixar claro é que
essas palavras são dentro de alguns filtros específicos dentro daquele comportamento específico. Então, se vocês estão tendo hoje, a maior abertura da minha base é Gmail, é Hotmail, não usam um Outlook programa. Aí você pode usar essas palavras, não vai ter problema, né? Então, normalmente é o somatório dessas coisas que acabam fazendo com que o envio de vocês chegue na caixa de spam e não uma ou outra coisa, né? Então, o nome da minha empresa tem tal palavra, agora eu não vou poder usar. Não, é questão de chegar naquele equilíbrio de conteúdo, né? Mas se você está tendo problemas de entrega para que um público específico, tente fazer com que esse envio seja o melhor pontuado possível, né? Que evite qualquer tipo de coisa que possa pontuar negativamente. A dúvida da Tatiana é qual o nome dessa ferramenta. Essa ferramenta é o Litmus, a gente tem aqui na empresa, ela é uma ferramenta que ela é paga, mas se vocês tiverem algum envio que vocês não sabem se vocês estão tendo um bom retorno ou se está pontuando como spam, para quem é cliente da Dinamize pode entrar em contato com a gente, pode abrir chamada ali pela ferramenta, eu quero fazer que vocês testem esse conteúdo para ver se tem alguma expressão que possa pontuar como spam, algo assim, vocês podem entrar em contato com a gente, ali só peço que entrem com um pouquinho antes de antecedência do envio de vocês, ali um dia antes, já deixei minha peça pronta aqui, vocês podem testar para ver o que pode estar pontuando, para a gente corrigir antes do envio, a gente pode fazer isso também. Então, acho que é bem interessante para que você, no momento que você enviar, a pontuação menor possível de spam, para a chance de você chegar na caixa de entrada ser muito maior. Certo, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tenham também podem me passar. Amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre base de contato, sobre alguns outros itens. Para quem tinha pedido ali a apresentação, vou mandar depois por e-mail. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, que tenham conseguido explanar algumas dúvidas. Se tiverem outras dúvidas também, passem para a gente. Se tiverem dúvidas sobre o conteúdo de vocês ou sobre alguma coisa que possa pontuar dentro do e-mail que vocês estão fazendo hoje também, mandem para a gente vai analisar junto com vocês, mas a intenção é realmente que vocês sigam um pouco dessas dicas, aí tenham insights melhores para que realmente as ações sejam mais otimizadas. Certo, pessoal? Alguma dúvida? A dúvida da Elga é que ela perdeu o webinário de ontem. A gente encaminhou para todo mundo que estava inscrito, Elga. Se você não estava inscrita no de ontem, você pode mandar e-mail para suporte@dinamize.com que a gente te manda o link da versão de ontem. A Joyce está perguntando se tem certificado. A gente vai passar o certificado na sexta-feira para todo mundo que participou. A gente vai passar um único certificado. Feito, então. Rita, qualquer dúvida que você tiver com o conteúdo que você está testando, precisar de ajuda com ferramentas para teste, também conta com a gente. Tabata, se você não vai poder acompanhar amanhã, não tem problema. Se você está inscrita, eu vou mandar a versão gravada também. Sim, o material de hoje eu também vou mandar por e-mail. Todo mundo que estava inscrito eu vou encaminhar por e-mail a apresentação e também o PowerPoint que eu utilizei aqui e mais alguns conteúdos complementares. Acho que alguém está logado com IPEC e RJ. Para ter a aula de amanhã, se você está inscrito na de hoje, você vai também poder entrar pelo mesmo link. Eu acho que eles mandam um lembrete automático com o link, né? Então, se você não puder participar, se você estiver inscrito, no final do dia eu vou encaminhar a versão gravada também.